Que a gloriosa paz do Senhor Jesus venha estar conosco, meus irmãos amados, neste final do ano e para tudo o sempre. Aqui quem vos sauda é o evangelista Vinícius Oliveira. Aleluias. E hoje eu vou trazer, aleluia, um simples estudo, aleluias, para o canal do YouTube. E também estarei enviando, aleluia, para via WhatsApp e Facebook. Portanto, peço uma ajuda dos irmãos, ajudar a se inscrever no meu canal, ative o sininho e marque para todos, para que você e mais pessoas venham a ser notificada no topo do seu celular. Amém? Meus amados irmãos, hoje eu vou aqui trazer um pequeno estudo referente que fala, aleluia, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. E eu vou ler aqui no texto, aleluia, glórias a Deus, de 1 Timóteo, o qual vou trazer esse estudo. Abra sua Bíblia juntamente comigo no seu livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no seu versículo 1. Que vai nos dizer assim, meus irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meus irmãos, esses simples estudos estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, meus irmãos, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Aqui eu vou trazer um pequeno estudo, meus irmãos, para falar aqui a respeito a sutileza do ataque, ou a igreja sobre o ataque, sob ataque. Meus irmãos, preste bem atenção. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Preste bem atenção, meus irmãos. Eu trago um alerta para o povo de Deus. Meus irmãos, um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fossem avisados. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Confira comigo, em Gênesis, no seu capítulo 37, do seu versículo do 5 ao 7. Confira também no seu capítulo 45, do versículo do 5 ao 8. Aleluias. Aleluias. E no seu capítulo 18, no seu versículo 17. Aleluias. Olha aqui, meus irmãos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Você pode ver em 2 Reis, no seu capítulo 6, no seu versículo do 8 ao 12. Você pode ver em Isaías, no seu capítulo 3, do versículo 16 ao 24. Ezequiel, no seu capítulo 7, do versículo 1 ao 27. E do Daniel, no seu capítulo 10, e o versículo 14. Na sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava às igrejas. O Espírito expressamente diz, meus irmãos,
1 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 1, qual nós lemos aqui no começo, o advérbio grego retos, meus amigos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Aleluia. Eu também vou falar aqui, meus irmãos, a respeito da igreja na reta final. Aleluias. Ó, meus irmãos, a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, como nós lemos aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos, no seu capítulo 2, no seu versículo 17, quando nós lemos lá a respeito do derramamento do Espírito Santo. E, de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo, no seu capítulo 3, do seu versículo 1 ao 7. Me perdoe. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques, meus amados irmãos, de Satanás contra a igreja, e não a reverência a dia e hora, né? Deus não traz a reverência dia e hora, nem mesmo o próprio Jesus não sabe, né, o dia e que hora ele há de vir, só mesmo ao Pai. Deveria servir de alerta máximo para nós, meus irmãos. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, meus irmãos, disse já vivenciar os últimos dias, né? Lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 11, vai dizer. E também, meus irmãos, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Então preste bem atenção, meus irmãos. Grave isso na mente de vocês, meus irmãos. Aleluias. A sutileza, meus irmãos. Eu vou aqui ampliar o conhecimento dos irmãos em dizer o que é a sutileza, meus irmãos. A sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo ou suave, meus irmãos. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Aleluia, o meu objetivo, meus irmãos, é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Ou também nós podemos ver que a sutileza é como se fosse também, aleluias, traz também a falta de ética, meus irmãos. O que é a falta de ética? Falta de ética, meus irmãos. A ética, significado ética, é conjunto de normas, aleluias, que norteiam a boa conduta do ser humano entre o ponto de vista entre o bem e o mal. Amém, meus irmãos? Que, aleluia, esse pequeno e simples estudo, meus irmãos, possa falar em nossos corações. Amém? E a verdadeira prática, meus irmãos, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada cristão saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa falar melhor em nossos corações. E a conclusão aqui para nós finalizar o vídeo é que nesta lição, nessa simples estudo que o irmão evangelista Vinícius está trazendo, meus irmãos, nós vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis, meus irmãos. Esta é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos, não é verdade? É preciso, ou cada irmão, é preciso, meus irmãos,
portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, preste atenção, munir-se das armas espirituais para ganhar esta grande guerra. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações e que Deus abençoe todo o povo de Deus com esse simples estudo. Aleluia. Aqui, ó, para nós finalizar, veio na mente aqui, ó, uma pergunta para os irmãos. O que ocorre? Como ocorre a perseguição à igreja nos últimos dias atuais? Aleluia. Vem através, meus irmãos, da normalização de comportamento às práticas contrárias à fé cristã. Segunda pergunta para os irmãos. Segundo essa lição, esses pequenos estudos. Aleluia. O que significa a expressão últimos tempos? Ela significa, meus irmãos, é uma referência ao período compreendido sendo a era da igreja. Terceira pergunta, meus irmãos. Eu tô perguntando e já tô respondendo, mas é para ampliar o conhecimento dos irmãos. Em qual esfera se encontram os comportamentos hipócrita e mentiroso? Lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 2. Quarta pergunta. Qual a expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? Você pode ler lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E a última pergunta e resposta para finalizar, meus irmãos, esse vídeo para o canal do Evangelista Vinícius Oliveira, que sou eu mesmo. Segunda lição. Quais as duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo? Meus irmãos, é certeza que só através da palavra de Deus e a oração, como você pode ler em 1 Timóteo, no seu capítulo 4 e no seu versículo 5. Amém? Meus irmãos, se inscreva no canal, ative o sininho, ative para todos, para que você e mais pessoas venham ser alcançadas e receber mais vídeos como esses no topo dos seus celulares. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.